Polêmica, polêmica! Hoje eu trago um assunto sensível para falar com vocês. Não tenho medo de colocar o dedo na ferida e vocês vão saber o porquê. Vocês realmente sabem por que a ação da revisão da vida toda é uma ação de exceção? Não é para todos? Fica comigo que vocês vão entender. Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, aqui é o Rogério que vos fala e hoje eu vou trazer um assunto de interesse, de utilidade pública e vocês vão entender logo na sequência. Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024, Curitiba chove e chove muito, um trânsito insuportável, um trânsito horrível. Como é que está na região de vocês? Aqui Curitiba é interessante, é curioso. Só um detalhe, um parênteses aqui para vocês. É uma cidade de dois extremos. Ou faz muito calor em alguns momentos, ou faz muito frio, chove uma semana, um mês direto e depois tem um tempo de estiagem. É impressionante. Aqui é uma loucura, é uma doideira. Haja saúde. Mas vamos para o que interessa. Eu vou falar aqui para vocês de um assunto referente à revisão da vida toda sobre cálculo. Cálculo. Um assunto tão sensível, tão importante e que faz a revisão da vida toda ser única, diferente de todas as outras ações. Vamos entender. Para que vocês possam me acompanhar, vamos rememorar, vamos relembrar, recapitular aqui como é que é o parâmetro geral para realizar o cálculo. É importante, vocês podem achar que eu estou chovendo no molhado, como Curitiba hoje está chovendo, mas não. Fiquem atentos aqui que vocês vão entender onde eu quero chegar e talvez vocês nem tenham se atentado a isso. Nem tenham se atentado e vocês vão perceber. Quais são os parâmetros? A revisão da vida toda, ela aplica a regra de transição prevista, né, no artigo 3º da Lei 9876, aquela lei do Apocalipse, né, que diz que os valores, só poderia considerar os valores a partir de 94, mas a revisão ela tenta suavizar essa regra, considerando os períodos anteriores a 1994. Uma grande maioria dos aposentados trabalharam, por óbvio, antes de 1994, isso é evidente, senão não estariam muitos inscritos aqui, senão a maioria tem essa previsão, estão aposentados e estão aguardando a revisão da vida toda, porque tem um cálculo, tem uma expectativa de direito. Então, esses valores anteriores, o INSS legalmente, pelo cálculo, não considerava, tá? Não considerava. Mas a revisão tenta incluir. E aonde eu quero chegar aqui? Aonde eu quero chegar? E a importância de vocês terem levado essa documentação para um profissional especializado e capacitado para proceder com esse cálculo. Porque a revisão da vida toda, ela chamou muita atenção da comunidade jurídica, chamou muita atenção por ser uma ação previdenciária do século, a maior ação previdenciária do século, porque poderia auferir valores substanciais para o aposentado e para o pensionista. E no afã de entrar com essas ações, muitos operadores do direito que não eram especialistas, que não eram dedicados à matéria previdenciária, se descuidaram com os cálculos. Por que eu digo isso? Porque na época chegou muitos clientes, chegaram muitas pessoas, aposentados e pensionistas, solicitando para que a gente pudesse refazer os cálculos. E nós verificamos alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, que pode ser comum, que pode fazer sentido, que pode ser a sua realidade. E aí é importante você ter atenção com relação a isso. Qual é o primeiro ponto? Qual é o primeiro erro de cálculo que ocorre? Vejam, muitos fizeram o cálculo, compraram algum sistema ali que estava divulgando, faça o cálculo da revisão da vida toda em 5 minutos, em 2 minutos, e já entre com ações prontas, preparadas, só mudar ali o nome, a qualificação e ajuizar. O problema é que na hora de você proceder, operar aquele sistema, muitos operadores que não eram da área do direito, não eram da área do cálculo de revisão, não consideravam os valores já recebidos
recebidos pelo aposentado. Então, se eu colocar no sistema e pedir para que ele faça um cálculo, praticamente todas as pessoas, o sistema vai dizer que tem direito à revisão da vida toda. O mais simples vai dar um valor de 100 mil reais, de 150 mil reais. Por que isso? Porque você não desconsiderou, não retirou os valores que já foram recebidos. Pasmem, pasmem, eu já peguei uma situação como essa. Já peguei uma situação como essa. Fui olhar, mas eu estou olhando aqui, os valores anteriores a 94 não são tão relevantes assim. Por que o valor da causa deu tão alto? Aí eu fui confrontar e cheguei à conclusão, tá, mas aqui ele não desconsiderou os valores que ele já estava recebendo na aposentadoria. Por isso que o valor deu tão alto. Esse é o primeiro ponto. Veja se não é a sua situação. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que o CNIS, que é o extrato ali previdenciário das relações previdenciárias de contribuição, ele é limitado a uma data, 1982. Melhor dizendo, a janeiro de 1982. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam identificar junto comigo. Vamos para a magia do OBS. Vamos lá? Pum! Isso, ó. A gravação tá fluida. Que maravilha, que maravilha. Não travou, não travou. Vamos lá. Vejam aqui comigo, ó. Vocês podem observar, e aqui eu vou tomar cuidado para não divulgar a pessoa, o cliente aqui, mas só os dados. Vejam que aqui é um marco. Ó. A partir desta data, 1º de 1982, começam a aparecer as contribuições. Vejam que são contribuições aqui consideráveis. Só de bater o olho, quem tem essa praticidade, familiaridade com relação aos cálculos, já consegue identificar que aqui pode ter direito à revisão da vida toda, tá? Aqui pode ter direito. Já não precisa nem fazer as conversões, porque na época recebiam em cruzados, cruzeiros novos, aquelas mudanças de moeda que eram recorrentes nesse período, e aqui você já consegue identificar que aqui é um candidato, aí você só depois, no cálculo propriamente dito, com o sistema, tomando todos os cuidados com os parâmetros definidos, você consegue ter a real certeza. São casos de exceção. Mas vejam aqui para cima um pouquinho, deixa eu puxar mais para cima aqui, vocês vão observar, por exemplo, que aqui tem um outro período, ó. Tem o período de 1980, né, de agosto a dezembro de 1980, como vocês podem observar aqui, ó, onde eu estou grifando para vocês. Vocês estão me acompanhando? Vamos mais para cima. Vejam que essas contribuições, elas não estão relacionadas aqui. Vejam, tá? O que ocorre? Muitos também, né, mais cuidadosos, claro, desconsideraram os valores que eram recebidos, porém não se atentavam que existiam períodos anteriores trabalhados por esse segurado, por esse aposentado, nesse caso concreto aqui. E esse período anterior, ele não foi colocado para o cálculo, também pode interferir. Porque quando você considera só a partir de 82, a média, por óbvio, ela vai ser maior, porque você colocou os maiores valores. Os valores anteriores a 82, você não colocou. E quando não está expresso, você não tem as microfilmagens dos extratos antigos, você não tem as carteiras originais, as mais antigas, com as alterações salariais, a justiça entende que você deve considerar um salário mínimo. Então, para o período que eu não conseguir comprovar que tem vínculo, deve-se considerar para efeitos de cálculo um salário mínimo, e muitos não colocaram um salário mínimo, apenas jogaram o extrato ali no sistema, jogaram simplesmente o extrato ali no sistema e pediram para que o programa fizesse o cálculo, porém, o cálculo às vezes não dá direito à revisão da vida toda se for feito de forma correta. E fazendo dessa forma, ele dá um valor de direito para a revisão da vida toda. Vocês estão entendendo que não é tão simples assim? Eu vou falar ainda mais. Existem processos que foram protocolados sem a juntada do cálculo. Sem a juntada do cálculo. Então, os valores que foram abordados, que foram trazidos, inclusive por esse estudo
dos lesados pelo INSS, dos aposentados e pensionistas lesados pelo INSS, o valor é até menor, porque muitos desses 200 mil processos que foram trazidos pelo CNJ estão nessa situação. Muitos sem cálculo, muitos que não desconsideraram os valores que já haviam sido recebidos, muitos não se atentaram a esse período anterior a 1982 e tem também um aspecto que passa desapercebido até daqueles especialistas mais cuidadosos, mais cuidadosos. Qual é? Muitos recebem duas aposentadorias, como servidor público e como no sistema geral, pelo regime próprio e pelo regime geral. E o INSS não desconsidera automaticamente, e o sistema também não desconsidera, as contribuições que foram vertidas pelo servidor público, pela empresa pública, pelo Estado. E na hora do cálculo, esses valores precisam ser desconsiderados. Precisam ser desconsiderados. E aí você tem que solicitar um documento para a repartição pública, uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, para verificar ali, cara crachá, se aquele período foi utilizado ou não foi utilizado. E se não foi utilizado, ele poderá ser, então, aproveitado aqui no cálculo da revisão da vida toda. Vocês estão entendendo que a ação é uma ação de exceção, mas é uma ação de exceção mesmo. Quando o Dr. João Badar e a ABL fala que é uma ação de exceção, confiem, é uma ação, é para muitos poucos, muito poucos, um grupo muito seleto, muito limitado, tá? Então, vamos ficar atentos. Se vocês ficaram com dúvidas com relação a esse assunto, eu vou deixar aqui nos comentários fixado o nosso WhatsApp. Vocês podem vir entrar em contato aqui com a nossa equipe para maiores informações com relação, para que vocês consigam verificar se de fato o seu cálculo está correto ou ele está errado. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Está me conhecendo aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo à nossa família, a família Falando de Direito. Já faça a sua inscrição, já deixa o seu like, o seu gostei, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e divulgue a revisão da vida toda como ação de exceção. Não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça, muito importante, para receber as novidades aqui do canal. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Facebook e deixe aqui nos comentários. Diga, você sabia disso? Você sabia de todos esses detalhes que são abordados na hora de efetuar o cálculo? Se você sabia, deixe. Se você não sabia, deixe aqui também. E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!